Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos aqui a mais um áudio da Liturgia da Palavra e vamos dar início nesse mês de maio, tá? Fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para o mês de maio, dedicado a Nossa Senhora, nós vamos rezar o Regina Coeli, aqui por período pascal, e lembramos que segundo o tema da Rede Mundial de Oração do Papa, o mês de maio é dedicado pela fé dos jovens. Rezemos para que os jovens, chamados uma vida em plenitude, descubram em Maria o estilo da escuta, a profundidade do discernimento, a coragem da fé e a dedicação ao serviço, tá? Então, rezando também depois um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco, para o Papa Emérito Bento XVI, para todo o clero da nossa diocese ou arquidiocese, que inclui arcebispos e bispos, nossos padres e algum padre que você acompanha via internet, porque tem vários, graças a Deus, vários sacerdotes assim que têm nos ensinado bastante. Eles precisam de nossas orações. E também para todo o povo de Deus de nossos territórios paroquiais, que são os ministros de Eucaristia, que são líderes de pastorais, pessoas que participam efetivamente na nossa comunidade. Vamos rezar por eles. É muito importante porque às vezes acaba uma vocação, querendo ou não, eu acho que é uma vocação, né? Você participar efetivamente da igreja. Eu acho bonito. Eu não participo por vários fatores, mas vamos rezar por eles, tá? Então vamos rezar o Regina Coeli, que seria o equivalente a uma Salve Rainha. Na verdade, vamos rezar também uma Salve Rainha, tá? Para este período de maio, e um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos, exultai, ó Maria, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizeste brilhar no mundo a alegria, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse dia 22 de maio de 2022, nós vamos estar lembrando de Santa Rita de Cássia, só que a cor litúrgica é a branca, é o sexto domingo da Páscoa. A primeira leitura, Atos dos Apóstolos 15, versículos de 1 a 2 e do 22 ao 29. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isso provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Então os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta:
Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 66, com o refrão: que as nações os glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações os glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações os glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações os glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações os glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações os glorifiquem. Que as nações os glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações os glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoem e o respeitem os confins de toda a terra. Que as nações os glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações os glorifiquem. Segunda leitura, Apocalipse 21, do 10 ao 14 e do 22 ao 23. Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta, mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. O evangelho deste domingo, o 6º domingo da Páscoa e o último desse período, apesar que o domingo que vem é a Ascensão do Senhor, né? Que aí vamos realmente encerrar todo este processo pascal, todo o período da ressurreição do Senhor, né, em que se usa a cor branca, mas isso é só uma questão material, né? A parte principal mesmo é a reflexão de Jesus ressuscitado em nossas vidas, tá bom? Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, e vamos recordar o evangelho do último domingo, quinto domingo da Páscoa, João 13, versículos 31 a 33a e do 34 ao 35, em que Jesus pede: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Mas
Antes disso, Jesus fala, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Então, Jesus não veio por si só. Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Obedeceu, fez a vontade, então Deus também, o Pai glorificou ele, mas o Pai também é glorificado. Então, essa semana que passou, a 5ª semana da Páscoa, foi uma reflexão de Jesus dizendo: eu vim fazer a vontade do Pai, nós somos um. E é o prenúncio da Santíssima Trindade, palavras minhas. Agora, nessa semana, o Evangelho do dia 22, que é o 6º domingo da Páscoa, vai falar exatamente essa questão, a consolidação do mistério de fé que é a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o Espírito Santo apresenta-se como Jesus dizendo, eu vou para junto do Pai. Jesus não está morto, Jesus está indo para o reino dos céus, viver eternamente na glória de Deus, de corpo ressuscitado. Um corpo que se mostrou com chagas, que não sangram, que ele come, ele está muito bem vivo. Ele foi tocado pelos seus apóstolos e discípulos. Mas ele deixa o Espírito Santo, o defensor. Aqui é o defensor, em outros lugares do Evangelho, do Apocalipse, dos Atos Apóstolos é o quê? O Consolador, o Espírito Consolador, o Espírito Paráclito. Então, o Espírito Santo tem outros nomes para ser referido, mas é um único Espírito vindo do Pai, o Espírito Santo. E esse já é um preparatório para a Pentecostes, que é daqui 2 domingos. E depois a festa da Santíssima Trindade. Então, tudo vem conectar, toda a palavra de Deus, toda a liturgia que estamos trabalhando e lendo todo dia, está sendo consolidado pecinha por pecinha, ou ideia por ideia, mas ainda assim um mistério de fé. A gente precisa acreditar, não podendo explicar, não podendo compreender bem, inclusive, a história de Santo Agostinho, ele queimando a cabeça para tentar entender o que era a Santíssima Trindade. Vou refrescar a sua memória. Ele estava na praia, ele é do norte da África, E aí viu um menino. Enquanto ele estava meditando sobre a Santíssima Trindade, ele viu um menino, uma criança. E estava fazendo um buraquinho na beira da praia, entre as ondas, onde bate a água do mar na areia, e perto da praia mais firme, assim. E fazendo um buraquinho e colocando água do mar naquele buraquinho. E Santo Agostinho ficou intrigado de esquecer um pouco essa questão meditativa sobre o que é a Santíssima Trindade e chegou no menininho e falou, o que você está fazendo? Aí o menininho fala, eu estou tentando colocar todo o mar nesse buraquinho. Aí Santo Agostinho deu risada, mas isso é impossível, não tem como você fazer isso, isso é impossível, você não vai conseguir colocar todo o mar aqui dentro. E aí o menininho olhou, na realidade, Santo Agostinho teve um encontro pessoal com o menino Jesus, o menininho olhou e falou na cara dele, olhando nos olhos, pois é o que você está tentando fazer ao meditar e tentar descobrir o mistério da Santíssima Trindade, A cabeça do Santo Agostinho é um buiaco na praia, Não tem como. A não ser que Jesus vá te mostrando isso, ou a partir do momento que ele faz com que a sua leitura, ou a minha leitura e o estudo da palavra venha te mostrar, com a graça de Deus, algum pedacinho desse mistério. E ainda assim, nós é o buiaco na praia. Não tem como caber todo o mar lá dentro do buiaco. Certo? Mas eu queria dizer, pelas reflexões, como eu sempre falo, não é pela minha graça, mas eu acredito que seja pela graça de Deus, para todos vocês que me acompanham, por que se fala que a boa nova de Cristo é sempre novo a cada momento? Eu não lembro se foi o Monsenhor Jonas Abib, da Canção Nova, que já falou isso. A novidade da palavra,
Muitos padres falam isso, a novidade da palavra de Deus. E um dia, não vou mentir, eu falava, mas Senhor Jesus, é o ano A, o ano B e o ano C. Ciclicamente, as leituras se repetem a cada 3 anos. Você sabe o que eu estou falando, né? Nós estamos no ano C da liturgia. E muitas vezes se repetem. Durante esses 3 anos litúrgicos, sempre se repete uma palavra e um trecho da Bíblia para ser lido na missa. E aí eu pensei, sério, eu tive essa tentação, assim, num período que eu estava estudando a palavra, né? E veio isso, assim, eu vou estudar, depois eu vou ler de novo, vai ser a mesma conclusão, né? Eu fiquei nessa dúvida, nessa tentação humana mesmo, e aos poucos, graças a Deus, né, com a graça de Deus, com o sopro, sei lá, se é o Espírito Santo, meu anjo da guarda, Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, São José, todo mundo veio para me ajudar e mostrar. A palavra de Deus realmente é novidade. Por quê? Porque à medida que a gente vai fazendo a leitura da palavra, tentando fazer uma vivência, descobrindo nossas misérias humanas, as minhas, as suas, aquelas misérias horríveis, assim, fazendo, você é isso, né? Eu sou isso. Que droga. Quando a gente também não desenvolve defeitos novos, né? Coisas horríveis a nosso respeito a cada ano, alguma revolta, alguma, sei lá, uma inquisira qualquer, e ainda assim a palavra de Deus se faz novo. Então a novidade desse ano de 2022, pelo menos da minha visão, não sei para vocês, mas vocês busquem isso, não caiam nessa tentação humana ou diabólica, enfim, não importa, não vão também colocar tudo a culpa no capeta, porque muitas vezes a culpa não é dele, ele instiga e depois nós desenvolve todo um jardim medonho, né, da nossa vida, da nossa cabeça principalmente. Mas a novidade é, esse final, as últimas semanas desse período pascal, Jesus já está saindo do 4º domingo do tempo comum, 4º domingo da Páscoa, aqui, tempo comum, 4º domingo da Páscoa, o domingo, as leituras do bom Jesus, o bom pastor, vem consolidar a ideia, o mistério de fé chamado Santíssima Trindade. Jesus já está ressuscitado. Aí chega no 4º domingo da Páscoa, Jesus se diz o bom pastor. E a partir dessa semana em diante, ele vem apresentando o Pai, ele vem apresentando o Deus Todo-Poderoso, que lá para os judeus não é Pai, não é Pai até hoje. Estão esperando o Messias e tal, e estão esperando até hoje. Jesus nos já dá um progresso, já dá um Pai. Essa semana já fala e já nos dá o Espírito Santo, o sopro da vida. Ou como diz alguns canais católicos, né, o amor, o puro amor, que nos faz suportar martírios, branco, vermelho, de morte, de humilhações e tal, para seguir adiante, para declarar que Jesus é Cristo, é nosso Senhor e nosso Salvador. É o mesmo Espírito que vivifica o apostolado de muitos santos, em qualquer época do planeta, em qualquer período do tempo, mesmo sendo Santo Antônio de Pádua do tempo medieval, mesmo sendo Beato Carlos Acutis do tempo do século XX, São Padre Pio de Pietrelcina, São João Paulo II. Se você não acredita que ele é santo, o problema é teu. Mas homem mais santo eu não conheço. São João Paulo II não fez nenhum milagre, mas veio depois, né? E o tanto de vocações que surgiram nesse período papal de São João Paulo II, né? Então, esse é o espírito dos santos, que nos dá a graça, que nos motiva, que nós clamamos muitas vezes dentro da RCC, né, da Renovação Carismática Católica, certo? Então, temos que fazer o discernimento? Temos, porque tem vários espíritos imundos por aí. Se não é o próprio espírito nosso, particular, que faz caca, tem outros espíritos que ficam rondando a nossa cabeça, que fica fazendo ilusões e a gente falando bobeira, né? Certo? Então, para este domingo, o 6º domingo da Páscoa, antes da Ascensão do Senhor, que vai ser dia 29, muito provavelmente as leituras vão estar mais embasadas na promessa: receberemos o Espírito Santo se assim o desejarmos e se assim quisermos enfrentar com coragem para anunciar
a boa nova do Senhor Jesus Cristo. Porque sem o Espírito Santo não sai apostolado nenhum. Mas nenhum mesmo. Não adianta. Tá? Certo? E o Espírito Santo é obediente. E o Espírito Santo não se pode fazer qualquer pecado para o Espírito Santo, que a gente já está largado lá na cadeira do capetão, né? Entende? Então é pelo Espírito Santo, pelos seus desígnios, pelas suas santas inspirações, é que podemos estar vivendo num mundo como estamos vivendo hoje, com um frio de lascar aqui no sul, que está irradiando lá até para as regiões norte, nordeste. Nordeste até que não, mas no norte. Imagina, gente, Geu em Mato Grosso do Sul. Nunca tinha ouvido. De novo, Geu. Isso é muito grave, não está normal. Eu vejo pessoas, né, que estão sofrendo, né, sofrendo porque não sabem o que fazer da vida, desalentadas, não tem comida, passando frio, não tem moradia mais. E não adianta ficar trocando de governo. Não estou dizendo que o Espírito Santo vai abrir um milagre, mas nos faz suportar esse padecimento humano, colocando junto ao sofrimento de Cristo na cruz. Então, nós não adoramos um Deus morto, muitas vezes sendo acusados, né? Nós católicos somos acusados de adorarmos um Deus morto. Nós adoramos o Deus na cruz morto. Sabe por quê? Porque se a gente não olha ele na cruz todo dia, se a gente não vê a imagem dele sangrando, ali pendurado, feito um bandido, como ele foi declarado na época, e ele é o Cordeiro Perfeito, como é que a gente vai entrar no processo de meditar a Santíssima Trindade, e entendermos que aquele sacrifício que ele fez foi para todo sempre? Jesus não vai voltar para fazer isso de novo. Ele já fez de uma vez por todas. E mais, porque a vida que levamos aqui na Terra é efêmera, por mais que você dure 100 anos. A vida mesmo é com Jesus, é no reino dos céus, e esse é perpétuo. Então, se a gente não aprendeu na quaresma, fica um vazio um pouco grande assim na nossa existência com relação à ideia, ou pelo menos porque Jesus precisou também ressuscitar. Jesus precisou passar pelo que passou, morrer daquele jeito horrível que morreu, ressuscitar com uma vitória da vida sobre a morte perpétua, porque mesmo se nós acreditamos em Cristo, fazemos uma boa comunhão, estamos com intimidade com Ele, nós estamos, assim, a 1 milímetro para frente de entendermos a ressurreição em Cristo e que nós, no creio em Deus Pai, né, a oração, cremos na ressurreição dos mortos. Mas não significa também que a gente vai passar direto, né? A gente muitas vezes tem que passar pelo purgatório, dar umas purgadas lá, purificar bem e pá! Nós vamos tudo para o reino dos céus, Deus queira, né? Bom, caríssimos, deixo-vos com este áudio. Desejo a todos um ótimo domingo. Fiquem em paz, na paz de Cristo. Lembrando que hoje é dia de Santa Rita de Cássia. Eu falei meio enrolado no áudio de ontem, porque eu gravei pela madrugada, estava muito atrasado. Esse áudio está um pouco antecipado, então eu já vou disparar para domingo. Se acontecer algum atraso para segunda-feira, aconteceu, tá? Não deu tempo de gravar o de segunda. Mas Santa Rita de Cássia, quem não conhece ou só ouviu falar que é a santa das causas impossíveis, procure uma breve biografia dela, faça uma meditação naquilo em que ela passou. Esse é o carisma de Santa Rita de Cássia, que é o quê? Ela tentou seguir os desejos do próprio coração, o desejo da alma de servir a Deus dentro de uma dentro de um convento, sendo freira. E ela passou por vários percalços, então por isso que ela é a santa das causas impossíveis. Para mim, o carisma de Santa Rita de Cássia é voltado para todos aqueles que não conseguiram ou não conseguem realizar um sonho da própria alma, servir a Cristo em uma comunidade religiosa, num convento, sendo monge, monja, frei, freira, né, sacerdote, padre, e que infelizmente aconteceu 1000 coisas na vida, várias tragédias que envolvem até abuso sexual, abuso psicológico, problema em casa, desestruturação financeira, não conseguiram. Então, pessoas que querem vocação religiosa, peçam para Santa Rita. Peçam, porque ela conseguiu. Agora, não pedir coisas impossíveis. Vou ganhar na loteria, me ajuda, Santa Rita. Não é isso.
Aí, como diz, né? Parece uma charge que eu vi. Tem que pedir para Santa Edviges pagar tuas contas. Santo Expedito, né? Tem um cartunista, talvez você não conheça ou você não goste dele pela forma de vida que ele leva. Mas eu gosto porque ele tem uma sutileza de ver as coisas. É o Laerte Coutinho. Ele tem uma vida assim, eu não estou julgando a vida que ele leva. Deus o julgará, não sei. Deus tem a misericórdia dele. Ele se veste de mulher e se maquia. Tá? Mas ele coloca Laerte Coutinho e se sente confortável vestido de mulher. Isso é problema dele, pessoal dele. Como artista, como cartunista, ele tem umas sacadas assim. E ele criou um quadrinho chamado Deus. Tem um outro, que é um sábado qualquer. Aquele outro cara, eu não gosto da visão de Deus que o carinha tem lá. Eu não sei quem que é o cara, é o tal do Leite. Não sei quem que é. Mas o Laerte, ele tem uma série de quadrinhos chamado Deus. Foi publicado 2 livrinhos, eu já tive esses 2. Quem até prefacia esses livros é uma psicanalista, Maria Rita Kell, com K, né? Mas ele tem uma visão de Deus, assim, ainda uma visão de um Deus todo-poderoso, ainda na visão antiga mesmo, de uma geração anterior. E aí mostrava assim, Deus chega lá no céu e vê Santo Expedito todo atrapalhado, com o fio do telefone enrolado no pescoço, com um monte de papel na mão e atendendo o telefone. Peraí, só um pouquinho, eu vou deixar anotado aqui, então quer dizer que a senhora tá precisando de emprego? Só um pouquinho. O quê? A senhora quer que case? Não sei o quê? Aí Deus ficou preocupado, foi conversar com o Santo Expedito. Muito bem, Santo Expedito, deixa eu dar uma olhada. Você está muito atarefado aqui, tá se afogando nos pedidos. Deixa eu ver. Problemas financeiros, passa para Santa Edviges. Esse aqui de casamento é para Santo Antônio de Pada, você passa para ele. Aí né? Deus estava olhando os bilhetinhos, assim, os pedidos de oração. Aí o Santo Expedito olhou bem para a cara de Deus, juntou toda aquela papelada, todo aquele monte de pedido e na mão, assim. Aí Deus falou para Santo Expedito: Santo Expedito, você tem que terceirizar aí teus pedidos, porque tem muita coisa que não tem nada a ver contigo. Aí o Santo Expedito pega aquele bolinho, né, aquele monte de pedido, entrega para Deus e fala: mas por que a gente não pode dar uma priorizada com o Todo-Poderoso, né? Não precisa terceirizar, já vai direto para Deus, né? Então, tá certo que é uma concepção do artista, porque se for para pensar, errado não tá. Mas por quê? Porque ele não entende. Provavelmente o artista não entende a função dos santos. Por que existem tantos santos, tantos milagres eucarísticos com santos, a existência de santos ainda em nossas vidas, jovens santos, pessoas casadas, com família ou solteiras, que tiveram doença e tal. Por que são sinais de Deus ainda? Tanto é que depois que abre o túmulo, vê que o corpo está incorrupto. Por mais que passe cera e tal, né? Restaure o corpo e tal, mas... assim, você vai para Itália, agora começa as viagens. Vai lá em São Giovanni Rotondo, lá ver o corpo de São Padre Pio. Eu não soube, porque tem canais na internet que falam do corpo de São Padre Pio de Pietrautina, mas eu descobri com um padre que uma vez fez missa aqui próximo, dizendo que eu fui lá e ajudei um pouco os freis e tal, e eu descobri que tem um frei capuchinho responsável para cortar o cabelo e as unhas do Padre Pio, porque estão crescendo. Gente, o corpo de São Padre Pio ainda dá testemunho de vida em Cristo. Bom, também estamos falando de quem, né? São Padre Pio, né? Não estou falando de um maior santo, assim, dos tempos modernos. E padre, sacerdote, né? Tem vários casos, vários relatos de muita coisa dentro do confessionário. Gente, é muita coisa, né? Várias histórias relacionadas a conversões. Enfim, sobre a questão do fim dos tempos e tal, né? Então, quer ir lá ver? Vá lá ver e comprovar. Eu não sei quanto o corpo do Beato Carlo Acutis, mas o jeito que foi restaurado parece que o rapaz está dormindo. Certo? Mesmo que fosse uma grande parte do corpo incorrupto, já é algo impactante, porque já faz tempo. Foi entre a década de 90, anos 2000, que Beato Carlo Acutis morreu. Mais de 20 anos. Certo? E são santos o quê? Do século XX. E ainda deve ter algum santo andando por aí. E não é nenhum pregador, não. Isso... Desculpa, não é nenhum desses pregador de YouTube, não.
Um ou outro, talvez, né? Mas eu acredito que é que nem o... Como é que é? Frei Damião? Um senhorzinho lá do Nordeste que é todo curvadinho, né? Para mim ele é santo. Santa Dulce dos Pobres também. Certo? Que já é declarada santa, né? Bom, gente, volto novamente a esse apelo. Procure... Tá com uma curiosidade de um santo? Vai, procure. Tem muita coisa importante. Lembrando que tem que ser site católico, tipo ACI Prensa, ACI Digital, aleteia.pt, Padre Paulo Ricardo, esses canais. Até os vídeos do Padre Manzotti ajudam bastante, quando ele faz aquelas peregrinações, porque aí a TV dele vai lá, entra nos lugares lá diferentes, como a casa de Nossa Senhora em Nazaré, entendeu? Que é mantida pelos... Muitos lugares santos da Terra Santa são propriedade dos franciscanos, que foram comprando toda aquela região. Então, muitas vezes a batalha não é com sangue e espada, muitas vezes é comprando os territórios ali, né? Para manter e tal, né? Então, sempre esses canais que têm uma base católica mais consolidada, e não locais que se dizem católicos, mas falam mal do Papa Francisco, falam mal de Papa São João Paulo II, etc. e tal. Isso é muito perigoso, tá? Mas procure saber. E visite o site, como eu falei ontem, do Beato Carlo Acutis, o site que ele criou, que é um dos motivos, assim, do apostolado dele, e toda a história de vida desse garoto, né? O primeiro influenciador, o cyberapóstolo, ele é o primeiro influenciador digital, que é santo. Levou Jesus nas redes sociais, dentro de uma página, de um blog. O blog, no começo da internet, era a rede social da época. Tinha o Orkut? Tinha, mas ele não foi no Orkut, ele fez um blog, ele juntou todos os milagres eucarísticos, de Cristo, depois aqueles milagres eucarísticos que aconteceram com os santos, né? Então ele colocou tudo bonitinho. É impressionante. Mesmo com a tecnologia, com a informação que temos hoje, eu acho que ninguém seria capaz de fazer o que ele fez, se não fosse com o dedinho da graça de Deus, tá? Pronto, falei. Agora o pitaco foi longo. Tchau pra vocês. Boa semana. Fiquem em paz. E estamos perto do domingo de Pentecostes.